Bom dia! Bom dia! Bom dia, mulheres! Bom dia! Graças a Deus! Glória a Deus! Estamos aqui no terceiro de 5 dias. Rosalina! Estava sumida, Rosalina? Não estava te vendo? Saudade, Deus te abençoe. Lucília, Priscilinha, Priscila, minha amiga, querida, te amo. Edson, seja bem-vindo. Denise, bom dia, amiga. Minha amiga de milhões, essa tal de pastora Denise, viu? Bom dia, Ferreira Dutra, Leila. Bom dia, Urba. Nós estamos aqui, é Urba mesmo? Urbanos? Jussa. Irmãos, hoje é o terceiro de 5. Aleluia, a sua fé funciona. A minha fé, Raquelzinha, vovó mais maravilhosa desse Brasil. Glória a Deus. Sejam bem-vindas, Vanessa Carvalho, Denise, 612, Leila. Sejam bem-vindos, Rita de Cássia. Ai, irmãos preciosos, irmãos. Todas as manhãs nós podemos contar das bênçãos de Deus. E quando a gente vai dormir, a gente também conta das misericórdias, das bênçãos de Deus. A nossa fé funciona. Eu acordei, já tem um tempo que eu já tô aqui acordada, ligada, aqui na presença de Deus, conectada, né, plugada no Espírito Santo de Deus, né, e eu comecei aqui a prestar atenção no que ele estava me dizendo, no que ele estava me contando nessa manhã, né, nesse amanhecer aqui. Ontem confesso a vocês que eu dei uma riada, cansada, fiquei muito cansada. Que eu acordei 3 da manhã e não consegui dormir mais, né? E aí eu orei até o olho regalar. Fiquei firme, cumprindo meus compromissos, mas quando chegou a tarde eu precisei dar uma apagada. Eu tava muito cansada, irmãos. Mas glória a Deus, né? Que aos seus amados ele dá enquanto a gente dorme. Essa palavra, ela é verdade mesmo. Ele nos nutre, né? Quando a gente dorme. Né? Minha mãe costumava dizer que o sono alimenta. E é mesmo, o sono nos alimenta. Por isso Deus tem sono de qualidade para nós, né? Tudo que Deus faz é bom, é agradável e é perfeito. Então assim, que você e eu tenhamos sonos regeneradores, noites de sono regeneradoras, que a gente possa dormir cedo e acordar cedo, né? Dar um pulo da cama, e como diz a minha pastora Carla lá de Manaus, já começa eu já acordo assim, irmãos, eu já acordo irmãos, e quando eu tava aqui nessa, né, como cheia de expectativas em ouvir a voz do Espírito, né? E o que o Espírito, e eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor tem para nós hoje? Qual que é o lembrete? Qual é a nota? O que o Senhor quer trazer em evidência aqui para essa live, para esse dia? Não só para a minha vida, mas para a vida de todas essas famílias que estão conectadas aqui comigo, né? Representadas aqui talvez por uma só pessoa da casa, mas eu quero te dizer que você está aqui, mas a sua casa está aqui. O seu trabalho está aqui, os seus projetos estão aqui. A sua vida, né, o seu relacionamento conjugal está aqui. Sua vida financeira está aqui conosco. Sua vida espiritual, né, as respostas que você precisa para cumprir seu chamado, tudo está aqui. Tudo isso nós temos colocado nessas manhãs aqui, desses 5 dias de propósito. Né, nós decidimos aprender mais de Deus, ouvir a voz de Deus, nos unir, né, em unidade com o Espírito Santo,
né, para falar, para conversarmos aqui sobre as coisas do Pai, sobre a palavra dele, sobre a infalível palavra dele, sobre o Espírito Santo dele, essa pessoa que tem sido, né, a companhia, a presença, o poder que é capaz de manifestar todas as coisas. Enquanto eu estava aqui, antecipando aqui esse momento aqui, o Espírito Santo começou a falar comigo. A fé vence qualquer dificuldade. A fé é capaz de sobrepor qualquer que seja a dificuldade, porque a fé ela é sobrenatural. A fé ela é sobrenatural. Ela tem nome de natural, mas ela é sobrenatural. Ela faz parte das coisas sobrenaturais do homem e da mulher espiritual, que vive e é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que aqui eu estou falando para mulheres e homens, né, famílias aqui representadas, que reconhecem o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. E talvez essa live vai chegar numa casa que Jesus ainda não chegou, mas Jesus chega hoje. Jesus chega amanhã, Jesus chega. Aonde for que essa live, aonde for que a minha voz, a voz do Espírito de Deus chegar, né, haverá salvação, haverá cura, haverá restauração, renovo e esperança. Haverá a esperança para a árvore cortada. Meu Deus, como eu amo essa palavra, irmãos. Como essa palavra, ela é verdade na minha vida há tantos anos. A esperança para a árvore que foi cortada. Essa palavra ela é tão poderosa porque ela fala que ao cheiro das águas. Ela não fala nem do passar das águas, não. Ela fala só do cheiro. Só o cheiro das águas. Só quando o cheiro da presença de Deus. Porque a presença ela tem um cheiro. Um precioso cheiro, uma fragrância. A presença de Deus, ela traz uma fragrância diferente para mim e para você. E a fé sobrenatural, a fé que do tipo de Deus, a fé que nós temos baseado na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Essa fé tem sido capaz de me transformar. E ela é capaz de transformar você, ela funciona. Não importa, né, a dimensão do desenvolvimento que você tem tido dessa fé. O importante é que você está em pleno desenvolvimento de fé. Pelo Espírito de Deus. Pelo poder de Deus. Pastor Weber já está aqui, ó, bem aqui do meu lado. Gente, olha, é tão sobrenatural que eu já quero testemunhar algo para vocês aqui sobre a fé. Você sabe que o Weber, ele é um marido muito especial. Ele é um homem de Deus. Mas nós temos uma liberdade muito grande. Ele tem, eu tenho, né? Ele não tem obrigação de estar comigo quando eu estou aqui ministrando a palavra, e nem eu tenho. Às vezes eu fico ali no meu quarto, quando ele está ministrando a palavra, eu tô ligada. Às vezes eu tô ouvindo até com a porta fechada, mas eu tô no YouTube. Outras vezes eu não ouço, vou ouvir depois. Porque às vezes a gente tá tão... né, naquela coisa assim de você estar meditando em outras coisas, que é melhor você aguardar um tempo para ouvir aquela outra palavra que é para um outro tempo da sua vida. Mas vou contar para vocês. O homem levantou da cama, tá todo dia aqui na live. A minha fé funciona, viu, irmãos? A minha fé funciona. E para mim é um prazer muito grande, né? Ter ele aqui também. Ter o Weber aqui também, ouvindo dessa fé que funciona. Porque se ele está aqui, né? Se nós estamos aqui, podendo hoje testemunhar dessa fé que funciona para você, é porque essa fé tem funcionado para nós. A fé é do tipo de Deus, a fé centralizada em Cristo. A fé da simplicidade do evangelho do Senhor. A fé do hora após hora, né? A fé que nos coloca de pé, a fé que nos faz orar em línguas. A fé
que faz com que a gente se sobreponha às coisas naturais que acontecem na nossa vida. Porque aqui também acontecem coisas naturais, viu? Desafios naturais acontecem também aqui em casa, na nossa vida, na nossa família. Mas pela fé que nós temos vivido, né? Debaixo dessa poderosa palavra de Deus. E dessa presença real e verdadeira dessa companhia. Dessa pessoa chamada Espírito Santo de Deus. É que eu e o Weber, né, eu e a nossa casa, né, temos assim visto a operação de Deus, primeiro nas nossas vidas, né, operando dentro de nós, nos transformando em lugares que nós muitas vezes, né, fomos temporariamente derrotados. Hoje nós não somos mais. Hoje nós temos, né, eu costumava sempre dizer isso, é uma coisa antiga minha. A gente cata os caquinhos, levanta e recomeça tudo de novo. Porque o Senhor, Ele é assim conosco, Ele nunca desiste. Ele está sempre com os olhos, né, atentos. A palavra diz que as mãos deles não estão encolhidas para que Ele não possa nos abençoar. Uma outra palavra diz que os ouvidos de Deus estão atentos. Os ouvidos de Deus. Será que você consegue imaginar? Quando essa palavra ela vem aqui no meu espírito, eu vejo Deus assim, atentando para ouvir aquilo que sai do nosso coração, que sai do nosso espírito e que também sai da nossa boca. E hoje Deus me disse, o Espírito Santo me disse, a fé que vence qualquer dificuldade. A fé vence qualquer que seja a dificuldade. Mas eu sei que muitas vezes nós passamos tantas coisas, né, na nossa vida conjugal, na criação de filhos, no ministério, na igreja, na liderança. Há tantos desafios, situações naturais que vêm para tentar roubar a certeza que a fé vem trabalhando em nós, né? Por meio do Espírito, por meio da palavra, por meio da confissão, por meio da oração em outras línguas, por meio da oração em português, por meio do jejum. Hoje, graças a Deus, nós somos rodeados das práticas espirituais. Né? E essas práticas, elas têm, né, o objetivo de nos aproximar de Deus. Não de convencer a Deus de nada, mas é de nos fazer quebrantados, né? De nos tornar quebrantados. Há uma vontade muito dura, muito forte que funciona na nossa natureza, né, humana. E ainda nós que somos nascidos de novo no Espírito e vivemos pelo Espírito, guiados pelo Espírito, ainda assim precisamos resistir em fé às vontades da nossa alma. E eu te falo, pensa numa vontade dura, é a minha, viu? Misericórdia, Jesus. Pensa numa alma, né, teimosa, uma alma que quer, né, os nossos sentidos, as nossas emoções, aquilo que nós sentimos, tá na nossa alma, tá nesse lugar da nossa alma. Então existem coisas boas que funcionam na nossa alma, né? Quando a gente participa em família de tantas coisas, né? Tudo aquilo que de bom a gente sente tá na nossa alma, né? Aquelas sensações que a gente tem de sentir, né, o Espírito Santo, de estar ali envolvido com os irmãos na comunhão. Mas quando você está também com a sua família, às vezes você está assistindo, né, alguma coisa, uma apresentação, a formatura do seu filho, eu não sei, você recebe a visita de alguém que você ama muito, e você tem momentos com pessoas que você ama muito, e você dá muitas risadas. Eu não sei você, mas eu tenho isso muito. Isso são coisas muito agradáveis para mim. Essas são coisas que me renovam muito, grandemente. Eu saio de lugares na minha alma e entro em outros lugares, né? E eu sei que assim o meu espírito edificado vai ganhando lugares na minha alma, vai trazendo salvação para minha alma. Quando o espiritual sobrepõe as coisas naturais, né? E eu comecei hoje a me lembrar de palavras. Eu pedi ao Espírito Santo que me trouxesse, né, alguns testemunhos de fé que eu vivi, porque eu vivo muitos, irmãos. Eu vivo em todo o tempo, eu vivo testemunhos de fé. É incrível. É assim, é nos mínimos detalhes. Se eu for contar aqui pra vocês, não vai fazer talvez sentido nenhum pra você, mas pra mim faz.
Para mim é Deus agindo, é Deus reconhecendo, né, as necessidades do meu coração, da minha vida. E o Senhor opera em simplicidade. E Ele prepara momentos para mim. E Ele fala assim: esse momento aqui é seu, Yola. Esse momento aqui é para você. E aí hoje eu me lembrei, irmãos, quando eu morava. Eu já morei em algumas capitais do Brasil, acho que quase todas. Só não no Rio de Janeiro. Mas em quase todas as outras capitais eu morei. Em São Paulo eu morei 5 vezes, São Paulo capital, e 5 vezes em épocas diferentes eu morei em São Paulo. E isso trouxe muita transformação para minha vida. Isso fez parte do propósito que Deus tinha para mim, com toda certeza, irmãos. Porque eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu era uma menina, né, que foi se tornando mulher, mas eu era uma pessoa extremamente medrosa. Eu tinha muito medo. Eu era muito... tinha medo de tudo. Para você ter uma ideia, eu não ia nem no supermercado sozinha. Eu já era uma mulher casada e eu não ia nem no supermercado sozinha. Precisava que pessoas fossem comigo ao supermercado. E o medo sempre me roubava muitas coisas, né? Mesmo que os meus pais me educaram para ser bem independentes, né? Me prepararam para viver, né? Aqui me prepararam para que eu, né, me desenvolvesse e para que eu me resolvesse em qualquer situação da minha vida. Mas existia um medo na minha alma que me paralisava, né? Esse medo, ele me paralisou por muito tempo. E aí aconteceram muitas coisas na minha vida para que esse medo ele fosse aumentando, né? Eu passei situações de perseguição. Uma vez um tarado correu atrás de mim e queria me colocar dentro do carro. E aquilo eu entrei dentro de uma vizinhança. Eu me lembro que eu passei dias tendo febre depois disso. Eu tava voltando da minha aula de dança, de balé. E eu, um pouco distraída assim na rua, fui subindo e o homem me chamou. E minha mãe já tinha cansado de me avisar: Yula, cuidado, meu pai. Cuidado, se alguém chegar perto do carro, você não vai e tal. E eu me cheguei ali naquele carro. E quando eu cheguei ali, eu vi aquele homem ali desnudo. E aquilo pra mim foi terrível. E depois daquele tempo, o medo tomou ainda mais conta de mim. E aí eu me casei, tudo, mas eu tô aqui na liberdade do Espírito para contar para vocês. O medo me paralisava. Irmãos, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de quem era vivo, de quem era morto. Eu tinha medo de vivos, de mortos. Eu tinha medo de sair sozinha. Eu tinha medo de ficar sozinha. Não dormia sozinha. E aí, avançando um pouco aqui pra gente, né, poder desenvolver tudo que o Senhor tem aqui. O Senhor, né, coisas aconteceram na minha vida e eu me vi tendo que me virar em muitos lugares, né, pra glória de Deus. Eu comecei a valorizar o que era a companhia do Espírito Santo. E eu comecei a entender e a viver o Espírito Santo como uma pessoa, um acompanhante, um auxílio mesmo. E a palavra de Deus sempre foi algo que me acompanhou em toda essa jornada. Porque como eu não tinha ninguém, não tinha liderança, não era uma pessoa que possuía um pastor ou uma liderança que me acompanhava, eu tinha o Espírito Santo de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. E eu fiz dele, né, essa liderança na minha vida por muitas vezes. Por conta das circunstâncias que aconteciam. Ora, eu estava com criança pequena, eu não podia estar na igreja todo dia por conta dos horários de dormir. Muitas coisas que acontecem na sua vida também. Que eu sei que acontecem. Mas isso nunca me deixou longe do Senhor. Isso nunca foi desculpa para que o meu relacionamento com Deus se esfriasse. Então a fé em Deus, ela realmente vence qualquer dificuldade da nossa vida. E aí eu queria começar lendo com vocês aqui Deuteronômio 28. Sei que a gente lê muito, né, o Novo Testamento. E é maravilhoso, né? Quando a gente descobre o Novo Testamento na companhia do Espírito Santo e a palavra revelada, ela vem, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de ficar lendo a Velha Aliança. Mas é importante que a gente leia a Nova Aliança, né? Tendo como sombra o Velho Testamento. E aí hoje o Senhor me lembrou de quando eu morava na cidade de Natal e que essa palavra, né, esse decreto, eu creio que isso aqui é um decreto, irmãos. E eu quero decretar essa palavra hoje sobre a sua vida. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Essa palavra, ela teve o poder
de transformar. E eu creio que hoje mesmo ela, né, operou na minha vida. Se ela não estava em operação, ela voltou a operar aqui na minha vida. Porque o Senhor me trouxe a memória, né, aquilo que me traz esperança. Em vários momentos da minha vida, em dificuldade, né, em insegurança, imaturidade, de como resolver situações, de como lidar com outras situações, de como lidar com pessoas de diferentes formas, né? Como, né, servir as pessoas com aquilo que eu tinha de Deus, né? O Senhor sempre falou comigo nessa palavra. E por muito tempo essa palavra, né, ela é, irmãos, eu creio que ela é, porque ela é mesmo um decreto. Ela é um decreto que fala sobre as bênçãos resultantes da obediência. Eu vou ler aqui na versão NVT. Eu vou ler um texto aqui grande, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. É a palavra que ela tem poder, o Espírito Santo. E há mais o que o Senhor quiser dizer aqui, eis-me aqui, Senhor. E ela fala assim: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, entenda que a fé, ela vence qualquer dificuldade. A sua fé funciona em toda dificuldade. Ontem nós falamos aqui que a lei da fé sobrepõe a toda a lei natural. Toda. Então, entenda que a palavra de Deus, ela é a inspiração do próprio Jesus para nós. E nessa manhã nós contamos os feitos do Senhor. E diz: se vocês obedecerem tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje eu lhe dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Olha isso, irmãos. Você que é cheio do Espírito Santo de Deus, você que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você que ora em outras línguas, você que tem recebido o entendimento da palavra de Deus, receba. E você ainda que tem caminhado no processo, você que está começando, se apegue a essa palavra, se apegue ao Senhor, se apegue às promessas do Senhor, porque em fé, na fé, porque você vai vencer. Se obedecer ao Senhor, seu Deus, se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus, se você ouvir a voz do Senhor, se você andar debaixo da palavra que tem sido liberada sobre a sua vida, se você crer naquilo que Deus tem falado a seu respeito, se você crer que Jesus morreu pelos seus pecados e pelos meus pecados, a culpa e a condenação não tem lugar na sua vida. E pela fé, Pai, em nome de Jesus, eu tenho vencido e os meus irmãos também têm vencido. Eu e a minha casa contamos os feitos do Senhor, louvamos os feitos do Senhor, porque a sua palavra é verdade. A sua palavra é escudo e broquel. Aleluia. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. Receba, irmão, vai recebendo. Vai recebendo cada palavra desses versículos. A todo lugar que vocês forem, em tudo que vocês fizerem, serão abençoados. Se vocês ouvirem a voz, se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo de Deus, e se deixarem ser guiados por Ele, e de verdade escolher uma vida de viver realmente pela fé no que Deus tem dito, a todo lugar em que forem e em tudo que fizerem, serão abençoados. Você não dependerá de homem algum. Você não vai precisar e você não precisa que homem nenhum coloque a mão sobre a sua cabeça e te direcione para a direita ou para a esquerda. Mas se você ouvir e obedecer às direções que o Espírito Santo de Deus e a palavra dele tem te dado, ainda que seja por meio de homens. Porque muitas vezes Deus usa o pastor, Deus usa
o apóstolo, Deus usa seu pai na fé. Não sei como é que você quer chamar. Deus usa sua liderança. Deus usa profetas de Deus para falarem com você acerca do lugar na jornada que você está. E muitas vezes eles vêm trazendo coisas espirituais, sobrepondo as coisas naturais das quais você está vivendo. Mas uma das coisas, irmãos, que eu aprendi, né, e o Rema foi um divisor de águas na minha vida nisso, é que fé não é fingimento. Marcos 11, 22, 23, eu vou ler para você aqui, você vai entender por que fé não é fingir que a situação não existe. A palavra de Marcos 11, 22, 23 fala assim: ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Foi Jesus que disse. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o fará o que diz, assim será com ele. Por que fé não é fingimento? Porque Jesus não disse aqui, monte, você não existe. Jesus disse aqui, se alguém disser a este monte, vá, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que ele diz, assim será com ele. Então fé não é fingir que não existe. Não é fingir que você não está vivendo essa situação. Não é fingir que eu vivo algumas situações. Mas fé é você entender que as coisas naturais, como um monte, elas serão sobrepostas, elas serão, né? A fé vai sobressair sobre as coisas naturais. A fé sobressai sobre a doença. A fé que você tem em Deus. A fé que vem de Deus. A fé que é a substância das coisas que não existem. A fé que é a certeza de Deus. A fé que é a confiança que Deus nos dá. A fé que é um dom. A fé não é fingir. Então não adianta você ficar se debatendo com você mesmo. Ainda que isso seja para muitos um lugar de fé, e amém. Mas eu quero dizer aqui para você acerca da fé bíblica. A fé bíblica não é uma fé que finge que o monte não existe. Porque Jesus viu, ele reconheceu. Foi Jesus que viu o monte. E ele disse, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar. Na fé não há dúvida. Quem crê não duvida. Quem crê não volta atrás. Quem crê sabe porque sabe que vai vencer essa dificuldade. Quem crê acredita e sabe que ainda que o diagnóstico esteja aqui na sua mão, o Senhor é poderoso para mudar o diagnóstico. Porque Ele é médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. Foi Ele que morreu. Foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Foi porque Ele se fez pobre que nós nos tornamos ricos. Foi pelo sacrifício, foi pela totalidade do sacrifício de Jesus que você hoje pode ter certeza, sem duvidar, que a sua fé funciona. Então a fé não é fingir. Não é fingir. Outra coisa é que a fé não é um desejo. Eu amo pensar nisso, irmãos, porque por muito tempo eu acreditei que a fé era um desejo, sabia? Tô contando para vocês aqui da minha fraqueza. Por muitas vezes eu acreditei que a fé era um desejo, e a fé não é um desejo. E quando você lê a palavra, e quando você conhece, que é uma das palavras mais poderosas que eu amo, né, a história da mulher que foi curada do fluxo de sangue. A gente vê claramente que a fé não é um desejo. Por quê? Porque a palavra diz que ela desejou ser curada. 12 anos ela desejou ser curada. Mas não foi o desejo dela que curou ela daquela enfermidade. 12 anos com aquele fluxo de sangue. Foi a fé em Jesus.
Porque a palavra diz que ela somente pensou: ah, se eu fosse curar. Se ele, né, se eu a menos tocasse. Não foi o desejo. O desejo dela fez com que ela perdesse tudo durante 12 anos. Desejando ser curada pelas mãos dos médicos naturais. Ela gastou muito dinheiro, ela andou para muitos lugares, ela foi atrás de muita gente. Ela desejou ser curada. Mas quando ela se deparou com Jesus, aquele que é capaz e era capaz de curá-la, a palavra diz que ela só pensou: se eu apenas tocar na borda do manto dela, aleluia, eu serei curada. Foi a fé. Foi a fé em Jesus. Foi a fé em tocar em Jesus. Foi a fé que sobrepôs ao natural da vida dela. Porque naturalmente ela não podia tocar em Jesus. Naturalmente, nem ali ela podia estar. Mas a fé fez com que ela, né, se lançasse ali e tocasse em Jesus. Então entenda, a fé não é fingir que as coisas, que o monte, né? A fé não é fingir que existe situações de frente com você, das quais você, pela sua própria naturalidade, pode resolver. Mas Jesus te apresenta o Espírito Santo de Deus e a palavra te apresenta um caminho sobremodo excelente chamado fé, chamado poder de Deus. É o poder de Deus. É o que sai dele para nós por meio de Jesus Cristo, que manifesta para nós por meio do Espírito Santo de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia também lá no Salmo 133, outro salmo que hoje o Espírito Santo trouxe aqui. Nessa minha Bíblia nova aqui, nova que eu falo assim, ela já tá velhinha, mas nesse novo tempo da minha vida não estava marcado esse salmo. Esse salmo sempre foi uma verdade também na minha vida, uma palavra rema, um entendimento, né? Deus sempre falou fortemente sobre a fé que opera nas dificuldades, a fé que nos tira das situações, a fé que resolve para nós, a fé que vai na nossa frente, a fé que fala por nós. Nesses dias, irmãos, o silêncio vai ser como ouro. O falar é como a prata, mas o silêncio, que para muita gente vai ser como ouro. Silencie todas as vozes da sua alma, as vozes do seu pensamento. Silencie até a voz que sai da sua boca. Só fale fé. Se for para você abrir a sua boca, fale fé. Do contrário, não fale nada. Do contrário, se mantenha com o espírito militante. Com o espírito militante. Ande de um lado para o outro na sua casa, falando em outras línguas. Mantenha o carburador, ó. Mantenha o motor do seu carro ligado, falando em outras línguas. Mantenha o seu espírito plugado no Espírito de Deus, falando em outras línguas. Se você orava 1 hora em línguas, comece a orar 2 horas. Se você orava 10 minutos, comece a orar 20. Eu não sei, mas Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. Nessa manhã eu te encorajo. Irmãos, orar em línguas é uma disciplina. Você ora em línguas é pela fé. É como aceitar Jesus. É como a gente falou ontem, desde o começo até o fim. Nós lemos lá, né, em Coríntios 1:17. Ou foi Hebreus, agora eu confundi um pouco. É pela fé que você começa a sua vida no sobrenatural. E é pela fé que você também termina a sua vida no sobrenatural. E é pela fé que você ora em línguas. Não é porque você e eu sentimos alguma coisa. Mas é porque a palavra diz que é. É porque Paulo testemunhou que ele orava em línguas mais do que todos. E a vida espiritual de Paulo, o testemunho de Paulo, o fruto de Paulo testemunha de todo esse tempo que ele ganhou orando em língua. Estando preso ou estando solto, nas suas viagens, nos naufrágios, tudo aconteceu. Tudo aconteceu ao redor de Paulo, mas com ele não aconteceu absolutamente nada que estava fora do propósito de Deus. Os dias maus sobrevieram sobre Paulo, sim.
situações desafiadoras sobre Paulo, sim. Paulo foi perseguido, foi. Paulo foi traído, foi. Paulo passou necessidade, sim. Mas o Espírito Santo, o poder de Deus que operava em Paulo, mediante ao Espírito Santo de Deus, a oração em línguas, sobrepôs toda a vida natural de Paulo. E ele andou no lugar, irmãos, sobremodo excelente, aonde o mal não atingia Paulo. O mal, se você não conhece a vida de Paulo, as cartas de Paulo, as igrejas, leia sobre Paulo, leia tudo que diz respeito ao apóstolo Paulo, que você vai entender que ele viveu uma vida natural sendo espiritual. Ele venceu as dificuldades pela fé que ele tinha na presença que habitava no espírito, dentro dele, no espírito dele. Ele venceu as dificuldades da vida dele, porque ele sabia que ele era um só espírito com Deus. Ele não era mais somente Paulo, mas ele era um só espírito com o Senhor. E ele sabia que se o Espírito de Deus estava com ele, ele podia vencer. E por várias vezes o Espírito antecipou tudo o que iria acontecer na vida dele, porque quem anda no Espírito é assim. Ele antecipa as situações para você. Quando você chega diante delas, você já está preparado. E aí eu me lembrei do Salmo 33, no momento da minha vida, onde eu morava lá em Curitiba. Eu vou contar um pouquinho aqui. São vários tempos, né, de fé, são várias operações do Espírito da fé na minha vida, em tempos diferentes, cidades diferentes, lugares diferentes, com pessoas diferentes. Irmãos, o cenário pode mudar, os personagens podem mudar da sua vida, pessoas se conectarão, novas pessoas se conectarão a você, mas a palavra de Deus não vai mudar. O que Deus declarou sobre você, a promessa que está sobre você em Deuteronômio 28, que nós lemos aqui, está sobre mim, está sobre todo aquele que crê, ela vai se cumprir. Aonde quer que você vá, você prosperará, tudo que você fizer vai acontecer. Eu não terminei de ler, mas a palavra continua falando que você terá para emprestar e não pedirá emprestado. Irmãos, essa palavra é verdade na minha vida. O meu marido está aqui para testemunhar sobre mim. Eu posso dizer para você que nem sempre eu tenho muito dinheiro, mas eu tenho muito dinheiro. Não sei se você consegue me entender. Nem sempre eu tenho monetário em espécie, mas eu tenho muito dinheiro. Porque eu compro sem dinheiro. A palavra diz que a gente compra sem dinheiro. E tudo que eu preciso vem até mim, chega até mim. A operação da fé, irmãos, é a operação da minha fé. E ela é para você também. Deus não age com favoritismo. Deus está procurando, né, corações quebrantados. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, para que ele possa, né, se manifestar de uma maneira gloriosa. E aí, irmãos, eu me lembro que eu morava ali em Curitiba, né? Eu tive a Lisa ali, minha filha neguinha, minha filha caçulinha. Claro que ela seria neguinha, o pai dela é negão, então ela seria neguinha, porque muitas pessoas me perguntam, por que sua filha caçula é negra? Ela é adotada? Não, irmãos, ela não é adotada, ela nasceu de mim mesmo, da minha barriga. Ela é uma bênção do Senhor Jesus. Como nós, né, nos firmamos em coisas naturais, né? Quer dizer, a gente olha uma menina negra com uma mãe loira, ela só pode ser adotada. Porque a gente sempre está olhando, né, para a aparência. A gente sempre está olhando para o que é externo. A gente não procura saber primeiro, entender, conhecer as verdades, né, da vida das pessoas, e a gente já vai logo tirando as nossas próprias conclusões. Mas eu declaro hoje aqui, homens e mulheres que não procuram saber do que não devem saber, mas que procuram entender o que precisam entender sobre muitas coisas da vida. Eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui, mas eu estou falando porque eu sou guiada e movida pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu estava ali, nessa época eu morava na cidade de Curitiba. Eu tive a Lisa ali, eu morava ali na Bento Viana. Quem conhece Curitiba, talvez tenha algum curitibano aqui. Eu morava ali na Bento Viana e foi um tempo. Fernanda Dias, o que é isso? É milagre, Jesus. Minha amiga maravilhosa, te amo, minha amiga. Nós estamos só olhando para o Senhor, é só para o Senhor que nós olhamos, a nossa fé está nele. E eu estava ali, irmãos, e Liz nasceu ali naquela cidade.
E aqui quem é mãe conhece o que é o teste do pezinho. Você conhece o que é o teste do pezinho? Né, Elis? Normalmente te amo, minha irmã querida. Eu chego aí ainda esse ano pra te ver, pra ver o João, pra ver a Manu, pra ver o Tiago, pra ver a Ellie, pra ver a Glória, pra ver a Paula. Eu chego aí, Balneário. Pra glória de Deus. Te amo, minha irmã querida. Irmãos, e aí nós, todas as crianças, né, antes de sair do hospital, passam pelo teste do pezinho. E eu já havia tido 2 filhos antes, né, então não havia preocupação nenhuma no meu coração acerca dos testes do pezinho, né. Levei Liz para fazer aquele teste do pezinho ali. Liz fez o teste do pezinho e eu descansada, assim, totalmente descansada. Sempre fui uma mulher que orei muito ao Senhor, tive tempo com Deus, né? Aquele tempo com ela bebezinha ali, em constante oração, na palavra, no Espírito. Mas o que eu quero dizer aqui, as dificuldades, irmãos, elas chegam. Às vezes, as más notícias, elas batem na nossa porta. O telefone toca. E nem sempre é agradável. Nem sempre é confortável. Mas eu quero dizer pra você, a fé vence qualquer que seja a dificuldade. A fé em Deus, tá? A fé em Jesus. A fé na palavra. A fé do tipo de Deus. A fé que não finge, tá? A fé que não finge que não é verdade. E eu me lembro que eu estava ali na minha casa e o telefone tocou. E era o pessoal lá do instituto lá, responsável pelo teste do pezinho, né, da Liz. E eles me disseram. Pensa isso, irmãos, uma mãe ali com a cesariana ainda, né, se recuperando de uma cesariana, o que pra mim nunca foi problema. Eu acabo de me anestesia, eu levanto, dou um pulo da cama. Eu fico vendo, às vezes, essas mulheres falar, eu falo, Jesus amado, misericórdia, me guarda, mas eu não sei o que é isso, não. Mas cada um é cada um, né, irmãos? E aquele telefone tocou, e eu lembro muito bem da voz daquela mulher, ela me chamou mãezinha, ela falou, mãezinha, você é a mãe do recém-nascido, né, Liz Soares Pereira? E eu falei, sim, sou eu, tá? Ela falou, nós estamos ligando aqui pra você aqui do instituto aqui e tal, e falou o nome que agora eu não me lembro. E lá em Curitiba as coisas são muito mais avançadas, né, irmã? Que a gente de Curitiba aqui, glória a Deus por isso, por essa cidade. Minha sogra é curitibana, lá parece outro mundo, né? Eu sou de Goiás e eu tive a oportunidade de morar no Sul, e o Sul ele é verdadeiramente outro mundo, né? Existem coisas assim que ainda não tem aqui. Acredito que agora já tem. E aí ela falou, olha, mãe, deu uma alteração grave, deu uma alteração no exame da Liz. E constou que a Liz tem fibrose cística. Irmãos, eu não sabia nem o que era isso. Fibrose cística? Mas como assim? Mãe, eu não sei se ela falou que era uma doença degenerativa, mas ela falou que era uma doença, né, considerado grave. Por isso ela era testada no teste do pezinho. E tinha a ver com pulmão, tinha a ver com intestino, tinha a ver com muitas coisas. Irmãos, eu lembro que quando eu escutei aquela notícia, e eu não vou mentir pra você, porque igual eu tô te falando, fé não é negar. E hoje eu entendo o porquê que muitas coisas na minha vida eu as venci pela fé, porque eu não neguei que elas existiam. Mas eu criei que Deus era poderoso. Deus era poderoso para mudar aquela situação, para tirar aquele monte, para mudar aquele diagnóstico, ainda que ele estava ali existente na minha cara, escrito, visto, lido, né? Tava sendo ali informado. E ela me disse assim, e nós vamos precisar repetir o teste do pezinho. Gente, quem conhece aqui sobre o teste do pezinho sabe que dificilmente o teste do pezinho dá errado. Normalmente, quando eles pedem a repetição do teste do pezinho, isso é as estatísticas médicas, tá? Nem a fé que funciona, não. É as estatísticas médicas. Vai dar novamente, né? Aquilo vai dar novamente. Mas, irmão, foi tão tremendo. Porque se é uma coisa que eu tenho pra contar sobre cada uma das minhas gravidezes, eu tô falando aqui como mãe hoje, é que pra cada gravidez minha, o Senhor me deu uma palavra sobre as minhas filhas. Elas são totalmente diferentes uma da outra. E para cada uma delas, Deus deu uma palavra referente a quem elas verdadeiramente são. É incrível. É incrível.
Elas são totalmente diferentes uma da outra. Nasceram as três da mesma barriga, né? Foram criadas com os mesmos princípios, da mesma forma, né? Mas isso mostra como Deus nos vê individualmente. Como Deus, ele tem propósito diferente para cada um de nós, sendo nós da mesma família. Né? Para os filhos diferente do que é para os pais. Não é porque o pai é pastor que o filho vai ser pastor. Irmão, desiste disso. É como eu falei aqui. Já falei em outras lives e vou dizer aqui. Não é porque você casou com um pastor que você é pastora. Volta atrás no lugar onde você caiu. Pastor é um chamado pastor, chamado pastoral, chamado de mestre, chamado de profeta. Você não é pastor porque você casa com uma pastora. Você não é profeta porque você é casado com um profeta. Você não é apóstolo porque você casou com uma apóstola. Ou você casou com uma pastora. Você não é. Você nasce com o dom pastoral dentro de você. Em algum momento da sua jornada, isso vai ser disperso. Essa chave vai virar. Esse dom vai se manifestar. Mas voltando aqui. E eu lembro que naquele dia eu desliguei o telefone. E eu dei uma risada, irmãos. Eu dei uma risada tão grande. Por isso que é bom a gente estar sempre cheio. É necessário que nós que cremos estejamos sempre cheios, conectados com a palavra. Eu lembro que naquela manhã Deus tinha falado comigo esse salmo aqui, o Salmo 33, aqui essa parte. Nem um poderoso rei. Salmo 33, a partir do 16. Nem mesmo na versão NVT, tá? Eu tenho usado muito essa versão aqui. Eu ouço outras versões, mas essa versão tem sido a versão que mais tem falado comigo. Nem mesmo um poderoso rei, um exército, pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento. Aleluia! Atento ao que o teme. Você teme ao Senhor? O Senhor está atento aos que o temem. E eu tenho certeza, irmãos, que naquele telefonema o Espírito Santo de Deus estava do meu ladinho. A presença de Deus estava ali do meu lado. E o que ele precisava, e ele estava ali assistindo qual seria a minha reação diante daquele diagnóstico relacionado à minha filha recém-nascida. Irmão, eu simplesmente criei e declarei com a minha boca, com o meu coração eu criei ali. Eu lembro que eu dei uma risada muito grande. Eu estava sozinha com ela em casa, estava um frio em Curitiba daqueles. Mas meu apartamento tinha aquecedor e eu estava bem quentinha ali dentro. E essa palavra veio ao meu coração. Mas o Senhor está atento. Um exército inteiro não pode salvar um rei. Né? E a nossa confiança não pode estar no cavalo e na força que ele tem para obter uma vitória. Porém, o Senhor, ele está atento ao que o teme, aos que esperam por seu amor. Irmãos, eu tinha plena convicção, Senhor, a Liz, ela não é minha, ela é sua, porque o Senhor falou comigo antes. Né? E eu me lembro que eu declarei a palavra que havia sido liberada sobre a vida da Alice quando ela ainda estava dentro da minha barriga. E eu descansei, irmãos. E a fé não é negar. A fé não é fingir que aquilo não está acontecendo. A fé, ela vai para frente da situação. A fé vence as dificuldades. E aí eu me lembro que eu marquei o outro horário com ela. Peguei a Alice, coloquei a roupa. Mas eu sabia que aconteceria algo de Deus. Não falei nada para ninguém. Acho que falei só pro pai dela. Acho que na época ele ficou meio desesperado. Mas ele creu, né, junto comigo ali. E eu fui fazer aquele exame do pezinho porque eu tinha certeza, irmãos. A fé é a plena convicção. A fé vence qualquer dificuldade. A fé em Jesus. Eu sabia que Jesus não tinha me dado aquela filha. Eu não estava vivendo aquele momento ali da maternidade, aquela situação. E que Deus ia falhar ali. Eu sabia
que Deus estava atento à minha vida. Deus estava atento, porque eu criei. Eu criei em Jesus, eu sempre criei em Deus, no poder de Deus. Eu sempre tive a minha confiança firmada no Senhor. E essa fé tem vencido as dificuldades da minha vida. Essa fé tem, sobreposto as situações. E eu fui ali, levei, eles fez o exame do pezinho, irmãos. E eu lembro que demorava 15 dias para aquele exame sair. E eu quero aqui dizer para vocês, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aquele pessoal ali daquele instituto ficaram tudo de boca aberta. Ficaram todos assim, maravilhados. E eles ficaram assim maravilhados, porque ele e ela mesmo falou, mãezinha, que coisa grande, que coisa maravilhosa. Eles não me disseram que nunca tinha acontecido, mas eles falaram poucas vezes, muito poucas vezes isso aconteceu aqui. Irmão, a fé vence qualquer dificuldade. A fé vence. A fé que você tem, a sua fé que funciona, está agora mesmo funcionando na sua vida, operando, realizando o que você não pode realizar. A fé que você tem mantido seus olhos em Deus, você tem mantido seus olhos no Senhor. Você tem colocado toda a sua esperança em Deus. Você talvez não tenha visto a manifestação da salvação da sua casa ainda, mas a palavra diz que se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então fica firmada nessa palavra, fica firmada nessa verdade. Não queira convencer seu marido, não queira convencer o seu filho de quem é Jesus, do Espírito Santo, de Deus. Não queira convencer, você não tem poder natural para isso. O único capaz de convencer o homem do pecado e da morte é o Espírito Santo de Deus. Então seja hoje essa pessoa que crê verdadeiramente em Jesus. Acredite que a sua fé funciona. Acredite que a sua fé, ela é verdade sobre Jesus. A sua fé é o dom que Deus te deu, que Deus te deu e Deus me deu. Para que nos desafios da nossa jornada, o sobrenatural dele, da nossa vida sobrenatural, da nossa vida espiritual, da qual nós vivemos e cremos, se sobrepõe às coisas naturais que vêm bater na nossa porta. Não tome decisões precipitadas, baseado naquilo que aparenta ser. Talvez você olhe para o seu marido, hoje ele não está sentado num banco da igreja. Talvez para muitas pessoas ele não é um homem de Deus, porque ele não é religioso. Ele não está assentado no banco de uma igreja, debaixo de uma liderança. Talvez você olhe para o seu marido e você julgue ele um desviado, e você julgue ele. Mas eu quero dizer que eu quero falar isso para você, que no Espírito de Deus, no Espírito da verdade, nós vamos ler aqui também 1 João. Capítulo 5, nós não podemos deixar de ler essa palavra aqui, que eu sei, nós vamos terminar com essa palavra poderosa, que você já pode abrir aí o livro de 1 João. Entenda, não avalie o seu marido pelo estereotipo religioso, não avalie a sua esposa pelo estereotipo religioso. Talvez a sua mulher, ela é mais crente que muita mulher que está sentada no banco da igreja. Talvez o seu marido, ele é muito mais crente, ele dá muito mais fruto nos princípios de Deus e da palavra do que o aparente. Irmãos, eu tenho visto tantos homens que se dizem de Deus no adultério, que sobem no púlpito, são pastores, são líderes, mas na hora que desce, chega em casa, bate na mulher, então ele dorme em quarto separado, estão no adultério. Vivem no adultério. E se deixam ainda ser chamados de pastores. Irmãos, misericórdia. Que hoje o estereotipo desse falso cristianismo baseado... Eu já falei isso aqui essa semana. Eu sei que a fé de muitas aqui estão funcionando. A fé de muitos estão funcionando aqui. Deus vai trazer verdades aqui. Deus vai abrir olhos espirituais e ouvidos espirituais para mulheres aqui.
para que você olhe o seu marido com os olhos de Deus. E para que você espere no Senhor. Que o Espírito Santo de Deus opere as mudanças que precisam ser operadas na vida dele. Você não é o Espírito Santo da vida dele. Você não vai ser capaz de guiá-lo para a direita e nem para a esquerda. Só o Espírito Santo convence o homem. Então se preocupe em viver a sua verdade em fé. Caminhe sozinho para a igreja, irmãs. Quantos anos eu caminhei sozinho para a igreja? Quantas vezes? Eu tô vivinha da Silva, eu nunca morri. Eu nunca sofri abuso nenhum na igreja. O Espírito Santo, a minha fé funcionou, a minha fé tem funcionado. O Espírito Santo me guardou. Quantos anos eu servi a Cristo, acreditando, estar sozinha por conta de um estereotipo. Não se baseie em estereotipo. Deus não vê como o homem vê. A palavra está aí, os evangelhos de João, de Marcos, de Lucas, de Mateus, está aí contando. Quais foram os tipos de homem que Deus escolheu, que Jesus escolheu para ser discípulo. E ainda mais, toda a caminhada de Jesus nos evangelhos mostra quais os tipos de pessoas se aproximavam de Jesus. Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para os sarados, para os curados. Jesus veio para todo aquele que nele crê, sim, mas para os doentes. Então tenha tolerância de amor, seja sábia, seja sábio. Continue orando, continue crendo. Seja você o testemunho vivo que vai convencer o seu marido da verdade que você crê e carrega. Agora, eu não estou dizendo para você que você, principalmente você que é solteira, porque aqui eu falei especificamente para as casadas. Você que é solteira, você que é um homem solteiro, aí não, aí é diferente. Você pode escolher com quem você vai casar. Você pode escolher, isso não tem nada a ver com Deus. Ainda que você possa orar para que Deus traga direções certas para você, sobre esse casamento. Existe palavra para casamento, pastor Iula? Não. Ainda que eu possa orar para que Deus me dê direções certas sobre esse casamento, sim. E eu posso me resguardar no Senhor, sim. Você pode colocar, Você pode sim. Você está no escolher, é o tempo de escolher. Então não escolha depressa. Não escolha baseado na sua carne. Deixa a sua fé funcionar, mulher. Deixa a sua fé funcionar, homem. Não se deixe enganar. O Senhor tem propósito de vida eterna para nós. A eternidade começa agora. Precisa haver muita seriedade em nós, na escolha do nosso companheiro. Então busque mesmo, busque homens e mulheres que andam no princípio da palavra de Deus. Não são homens e mulheres que caminham para a igreja segunda, quarta e sexta, não, irmãos. Ou terça e quinta, ou domingo. Esses não podem ser considerados os homens de Deus. Não. Deus não vê, a aparência, Deus vê o coração. Então aquieta o seu coração, faça calar sua alma. Faça calar sua alma. A mesma coisa eu te digo. Eu te digo. Não é porque a coisa está dedringolada, as coisas estão bagunçadas, dedringoladas, que Deus não tem o controle da situação. Que Deus esqueceu da sua dor, do que você está vivendo. Não é porque fora de você as coisas estão aparentando que você perdeu, que não tem mais solução para você, para o seu casamento, para a vida desse filho que está talvez até encarcerado, que está até preso, encarcerado. Eu quero te dizer, Deus tem meios extraordinários e sobrenaturais de operar salvação, de operar restauração, de encontrar com as pessoas. Aquela mulher do fluxo de sangue desejou por muitos anos ser curada. Mas quando ela de fato creu que se ela apenas tocasse na orla do manto dele, ela seria curada. Então tenha certeza, a fé não é sentimento. A fé não é um sentimento otimista. A fé não é isso, irmãos. A fé sobrepõe a isso também.
Vai parecer que tem dias que você não está sentindo nada, que Deus nem com você está. Você vai ler a palavra e parece, né, que tá tudo assim, anestesiado, mas a fé também não é um sentimento. A fé não é um fingimento. A fé não é um desejo e a fé não é um sentimento. A fé é um dom dado por Deus, para que você, né, comece a chamar a existência das coisas que não existem, como se elas existissem. A fé chama a existência do que não existe, como se já existisse. Começa a chamar a existência desse marido. Começa a chamar a existência da salvação desse filho. Começa a chamar a existência dessa provisão financeira, desse dinheiro mesmo. E pode, se você quiser entortar a sua cara aí, entorta. Porque a gente fala de tudo. A gente fala de cura, a gente fala de tudo. Mas na hora que a gente fala de dinheiro pra crente, você começa a ver que tem gente que começa até a entortar a cara. Não, dinheiro também é de Deus. Dinheiro, né, é o monetário do reino de Deus. Faz parte do monetário que move o reino de Deus aqui no natural. Então chama a existência da provisão, da providência financeira, chama a existência da abundância de Deus, da prosperidade que Jesus morreu na cruz para que você e eu tivesse. Irmãos, essa palavra para mim é tão poderosa e o contexto dessa palavra também é tão poderosa. Tendo tudo, não tendo nada, mas possuindo tudo. Quando você crê, você pode estar passando nos vales mais profundos da falta. E quando eu digo que é da falta mesmo. Mas você, às vezes não tem nada, mas você sabe que possui tudo. Você sabe que em Jesus, no Espírito Santo de Deus, mediante a palavra e a promessa, você tem tudo o que você precisa para você viver essas 24 horas. O pão nosso que nos dai hoje. O pão nosso que todo dia o Senhor nos dá. Para hoje. Para hoje eu tenho tudo o que eu preciso para viver esse dia. Para hoje eu sei que você tem tudo o que você precisa para viver esse dia. A palavra que em 1 João capítulo 5. Eu vou ler primeiro o versículo 4, depois nós vamos ler o versículo 5. Depois, irmãos, pegam todas essas palavras das quais o Espírito Santo tem me inspirado aqui a trazer para vocês, porque não é de mim. A palavra diz, né, que o do bom tesouro do coração o homem tira, né, o que precisa, eu creio. Então, assim, é do bom tesouro do meu coração, né, que a unção, que vocês, o que está na vida de vocês, a fome tem tirado aqui o que vocês precisam para esse dia, para o dia chamado hoje, para esse dia chamado quarta-feira. Amém? Dia 1º de novembro, nós estamos entrando nesse mês com tudo, irmãos. Nós estamos entrando nesse mês de novembro e eu quero declarar que tudo que não aconteceu durante esses meses todos acontecerá nesses 30 dias do mês de novembro. Vai acontecer, você não vai entrar para o ano de 2024 contando a mesma história, arrastando corrente. Deus tem milagres sendo liberados para você agora. Se você crer, verás a glória de Deus. Se você crer, verás a glória de Deus. Eu estou crendo, irmãos, e eu estou vendo a glória de Deus. Eu estou vendo o Senhor mexer as peças, o Senhor mexendo, né? Trabalhando em situações que eu jamais poderia trabalhar. Indo por mim em lugares aonde eu jamais poderia ir. Deus está falando a seu respeito. Deus está soprando o seu nome. Deus está trabalhando no coração de pessoas. Em seu favor, em favor da sua causa. A palavra diz que Ele é o único que pode dar um coração novo. Mudar um coração, mudar o coração. Ainda que esse contexto não seja exatamente, né, um coração natural, mas eu creio que se você precisa de um coração novo, se você está aguardando, né, uma cura na sua saúde, no seu coração, Deus é poderoso para te dar um coração novo. Se é de um coração novo que você precisa para seguir no seu chamado, receba um coração novo de Deus. Mas Deus também é aquele que quebranta corações de pedra, almas endurecidas, vontades
né? Firmes, fortes. Deus transforma coração de pedra em coração de carne. Deus é aquele que vai em meu favor e em seu favor, né? Trazendo justiça. Uma gota do sangue de Jesus está sendo derramada sobre uma situação que já estava decretada como morta. Mas como Ezequiel declarou sobre aquele vale de ossos secos, eu declaro sobre essa situação da sua vida, restauração, um avivamento, uma mudança radical. Eu declaro, como Ezequiel declarou sobre o vale de ossos secos, eu declaro sobre situações da minha vida que pareciam mortas. Eu declaro sobre situações da sua vida que pareciam mortas, vencidas, subjugadas pelo inimigo, pelas circunstâncias. Eu declaro sobre elas o poder de Deus, a palavra de Deus, que é capaz de transformar, que é capaz de vivificar, que é capaz de ressuscitar. Aleluia. Glória a Deus, creia que a sua fé funciona. Eu já tenho recebido muitos testemunhos, irmãos. E eu vou ouvir ainda mais testemunhos para a glória do nome do Senhor Jesus, desses dias que nós temos estado aqui. E diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. Todo aquilo que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. É pela fé que nós nascemos de novo. É pela fé que nós vencemos este mundo. Jesus disse, eu oro, né, ao Pai, não para que os tire do mundo, mas para que eles vençam este mundo. Porque eu venci o mundo, então eles também vão vencer. Pois todo aquele que é nascido de novo, se você não tinha uma certeza de novo nascimento, eu declaro sobre a sua vida hoje a certeza, a convicção. Eu declaro sobre você hoje uma impressão forte no seu espírito. Você que ainda não era nascido de novo, eu declaro sobre você hoje a convicção de que algo novo mudou. Que uma roupagem velha desceu e que a roupagem do Espírito de Deus veio sobre você. Que o seu espírito se ajuntou com o Espírito de Deus. E você nasce hoje no Espírito. E você hoje muda. Recebe a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E hoje você deixa os seus pensamentos de incredulidade para andar num caminho sobremodo excelente chamado fé. Fé em Deus, fé que realiza, fé que vence todas as dificuldades. É pela fé que nós obtemos essa vitória. Vencer o mundo. É pela fé que nós vencemos o desafio todos os dias. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem pode vencer a batalha contra o mundo e contra as coisas desse mundo e contra as notícias e contra a cultura da Babilônia? Somente quem crê. Versículo 5 de 1 João capítulo 5. Somente quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se você crê no seu coração, mas você ainda não confessou isso com a sua boca, aproveite agora e confesse. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E porque ele venceu o mundo, pela confiança que ele tinha no pai dele, porque ele só fazia o que ele viu o pai dele fazer. Eu também venço. Eu também vou vencer, eu também estou vencendo. E eu e a minha casa servimos ao Senhor, serviremos ao Senhor com alegria. Eu e toda a minha casa. Porque eu fui salvo pela fé. Eu criei e fui salvo. E toda a minha casa foi salva comigo. Irmãos, Deus abençoe. Espero que você possa ter recebido algo sobrenatural de Deus aqui. Do Espírito Santo de Jesus, por meio dessa palavra, por meio da palavra do Senhor. Que você possa ter recebido algo de Deus aqui.
Eu sei que foi muita coisa de Deus, né, Fabíola, né? Né, pastora Maria da Cruz, Fernanda, todos que estão aqui. E você tem o suficiente para você viver hoje. Nessas 24 horas. Você experimentará de uma força, que só poderia vir do poder. Lucília. Abençoa, Pai, a Joyce, o Brian. Pai, eles estão diante do Senhor. Eles estão assistidos. A Joyce e o Brian estão assistidos pela sua presença, Espírito Santo de Deus. E eles são cheios da tua presença. Amém, Fernanda, amiga, linda. Juliana, Eunice, Maria da Cruz. Você vai contar, minha amiga. Nós vamos contar. Nós vamos fazer uma live, pastora Maria da Cruz, para contar o seu testemunho, viu? Já anota aí. Nós vamos fazer uma live juntas, se não um culto de mulheres presencial para contar o seu grande e lindo e poderoso testemunho. Recebe tudo mesmo, Roseli? Juliana, recebe. Stephanie, recebe tudo que você precisa para vencer essa situação. Recebe cura, Roseli. Recebe cura no seu físico, no seu espiritual, na sua alma, no seu mental. Recebe. Qualquer que seja a perturbação, insônia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Pessoas aqui que eu estou vendo pela fé, pessoas se levantando, vestindo suas roupas, se arrumando e indo atrás de um emprego. Eu não sei para quem é essa palavra, mas o Senhor diz: levanta e vai, porque a porta já está aberta. E o lugar é lugar de delícias, viu? O lugar é lugar de provisão, de prosperidade. E é lugar onde eu vou te plantar para que você prospere ali 100 por 1. Você vai dar fruta ali. E o Espírito testemunhará de você naquele lugar. Pode ir, vá, vista a sua melhor roupa, se arruma, se apronta, dê um pulo e vá sim na entrevista, vá sim nesse convite que você recebeu, para a glória de Deus. Ô glória, Deus abençoe, meus irmãos, fiquem com Deus. Tenha uma quarta-feira cheia da presença de Deus, cheia da bondade de Deus, das boas notícias, dos presentes e das surpresas de Deus. Seja cheia do Espírito, decida andar ainda mais no caminho sobremodo excelente. Decida pela fé, crê e se sobrepor a todas as coisas naturais, as notícias naturais, aos decretos naturais. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Fiquem com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.